Bem-vindas. Eu sou Anne Lotterman e muito obrigada por você me receber aí na sua casa. Quero te fazer uma pergunta. Você adotaria um cachorrinho? E se ele tivesse algum tipo de deficiência? Pois é, a veterinária Manu Karsten vem falar como a tecnologia vem ajudando a desenvolver próteses para animais que perderam alguma parte do corpo, como esse bicho aqui, ó, um tucano, gente, que recebeu um bico novo e consegue viver normalmente. Tem cachorrinho também, tem jabuti, tem muitos animais que hoje dependem dessa tecnologia em 3D para poder continuar vivendo. Julho é o mês das férias e aí tá todo mundo em casa, né? Vamos dar dica aqui para você manter a segurança e a calma dentro de casa com as crianças, ou para você que vai viajar também, como se manter seguro. E tem também humor, claro, Índio Bem chega logo mais. Eu vim falar do meu vizinho, mas eu tenho certeza que eu falo de vocês também, porque todo vizinho é igual. Quer ver um exemplo? Todo mundo tem um vizinho muito velho. Todo mundo tem. O da minha rua é o seu Orlando. Ninguém sabe quantos anos tem seu Orlando. Eu era criança, o seu Orlando já era velho. Ó. Sabe aqueles velhos que falam assim? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Eita, nossa. Seu Orlando plantou o mato. O mato passa pela minha rua e fala: quando eu cheguei aqui era tudo Orlando. É uma... Entendeu? Quando você viaja, você deixa a luz acesa para enganar o bandido? Será que dá certo isso? Você é daquelas pessoas que esconde a chave embaixo do tapete e acha que está super seguro? E as crianças em casa nessa época do ano? Férias, né? Escalam tudo. Como manter as crianças e os adultos em segurança nessa época das férias? Para falar sobre segurança, a gente recebe aqui no palco o delegado Brotero, que é de São Paulo, tem 20 anos de carreira. Delegado supervisor do GAR, que é o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, formado em Direito. E a bombeira, Capitão Caroline, que já esteve aqui com a gente, tem 33 anos de carreira, 19 anos na Polícia Militar e há 14 anos como bombeira. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, delegado Brotero, capitão. Porque essa época do ano realmente é julho, mês de férias, ou tá todo mundo em casa e não sabe como manter a segurança das crianças, ou tem muita gente viajando também, e aí é a hora que o bandido muitas vezes aproveita, né, delegado? Porque é um período em que a gente está todo mundo mais relaxado, você está mais desatento. É a hora que o bandido dá o golpe? Sem dúvida. Boa noite, Anne, boa noite à plateia, boa noite a todos. Realmente, a criminalidade aproveita essas brechas, essas folgas, vamos dizer, essa baixa de guarda da população para poder atuar. Então, eles ficam esperando, eles ficam observando, principalmente, e, no caso das residências, exponencialmente aumenta as invasões ou tentativa das invasões, por conta justamente deles observando a residência, percebem que não há ninguém tomando conta, esse tipo de coisa, e aí eles têm a oportunidade para agir. Mas a polícia está atenta, está nas ruas, e realmente a gente já conseguiu baixar muito esses índices, só falta a sensação dessa segurança, de fato, chegar para a população. E falta um pouco isso mesmo, mas é que bom saber que esses números estão diminuindo, delegado. É mais seguro hoje morar em casa ou morar em apartamento? Essa é uma pergunta um pouco complexa, Anne. Eu vou tentar ser breve, Tá. Mas é bem difícil, porque casa pode ser em condomínio ou fora dele, e em apartamento, em condomínio ou um prédio de torre única. Fato é que, hoje em dia, a gente tem a vantagem do apartamento ter portaria, 24 horas, alguns não têm, são eletrônicas, então cada um tem sua especificidade. Então fica muito difícil eu dizer genericamente. Por vezes, um apartamento, como se trata de habitação coletiva, há a facilidade deles conseguirem invadir porque tem uma chance ofertada por um outro condômino, que você não controla. E na casa, ao contrário, você tem esse controle. Por outro lado, a casa é mais difícil de você manter um controle, precisa ver o nível social, a localização dessa casa para saber se o proprietário tem condições de investir num sistema adequado que o proteja dessas invasões e desses assaltos. Capitão Caroline,
Piscina. Tudo bem que a gente está na época do inverno e aí as pessoas não costumam usar tanto a piscina nessa época do ano. Mas férias e piscina sempre tem uma coisa, principalmente fim de semana, né? Que é junto com o churrasco, tá todo mundo ali se divertindo, muitas vezes adultos bebendo, e todo mundo acha que está todo mundo olhando a criança dentro da piscina, quando na verdade não está. Piscina hoje é um lugar extremamente perigoso para a criança? Boa noite, Anne. É uma satisfação enorme estar aqui. Boa noite, plateia. Muito bom falar de segurança, né? Principalmente nessa época do ano. As férias chegando, período junino. E criança em casa, trabalho redobrado, né? As crianças, quando estão em casa, os professores ficam felizes. E quando tá... E ao contrário também é verdade. Na escola, as mães ficam felizes. E a gente acaba mudando essa rotina, né? As mães que têm a criança em casa, às vezes esquece que a criança não está na escola e um segundo de distração pode acabar em tragédia. Então, piscina em qualquer época do ano, mais do que piscina, às vezes as pessoas não se atentam, mas baldes de água para crianças pequenas é muito perigoso, porque a criança tem a altura certa do balde, se o balde estiver cheio com roupa, né, de molho, a criança debruça, ela cai, ela não consegue desvirar. Então, muitas mortes de criança acontecem por afogamento em baldes. Então, uma coisa que a gente não se atenta às vezes. Então, qualquer descuido é perigoso. Em piscina, em balde, em prédios. Então, criança é sempre atenção 100% do tempo. Não dá para descuidar. Na praia, em qualquer lugar. O auditório tem dúvidas, a galera de casa tem dúvidas. Então, tem perguntas do Brasil todo. Vamos começar a tirar essas dúvidas, então, com a capitã Carolina e com o delegado Brotero, que estão aqui. Vamos ver a primeira dúvida. Oi, meu nome é Ingrid. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o delegado. A minha tia, quando ela vai viajar, ela deixa todas as luzes da casa acesa. Isso previne na segurança ou ela só aumenta mesmo a conta de luz? Boa pergunta. Aumentar a conta de luz com certeza aumenta, né, delegado? A conta de luz certamente vai aumentar. Porém, essa é uma questão delicada. Você deixar a lâmpada acesa direto, se tiver algum criminoso, um bandido, observando essa residência, ele pode perceber que essa luz não apaga durante o dia. E aí é um indicativo de que também não há ninguém zelando pelo imóvel. Então, o ideal, hoje existem sistemas de temporizador de ignição da lâmpada, que são o ideal, porque você ali controla, através de um timer, de que horas a que horas acende. Por exemplo, das 6h30 da tarde até as 2 da manhã, e depois ele desliga, para dizer que a pessoa está dormindo também. Mas a luz é sempre um fator que ajuda a prevenir esse tipo de ocorrência, porque ela, tanto internamente como externamente da residência, ela ajuda a inibir a invasão desse imóvel. O ideal que a gente recomenda é que tenha alguém para fazer isso, e se não tiver, um simples aparelhinho, dispositivo eletrônico, um timer ou de sensor de movimento, que possa acionar isso com mais facilidade e não dar a entender, e não dar uma dica para o futuro invasor dessa residência perceber que ela está vazia. Ou seja, o sistema acende sozinho à noite e durante o dia, com a luz do sol, ele apaga sozinho. Persiana, nesses casos, ajuda? Deixar a persiana aberta, a janela, né, a cortina ali aberta ou fechada, ou isso não faz diferença nenhuma? Olha, Anne, como eu disse, toda residência tem sua peculiaridade. Sim. Mas, falando de modo geral, tudo que é visível conta para o bandido. Então, quanto menos ele souber, quanto menos ele vê, quanto maior for o muro, quanto mais câmera tiver, quanto mais luz tiver, quando tiver cachorro, cercas, tudo isso vai dificultar, porque cria uma dificuldade. Ele não quer dificuldade. Ele, tendo dificuldade numa casa, ele vai para outra. Ele seleciona outra. Então, essa seleção natural é muito importante, que, se a pessoa tem condições de manter alguns aparatos, algumas regras de segurança, ele pode escapar de ser alvo de bandidos. Próxima pergunta, vamos ver. Meu nome é Kailane. Nesse período de férias, os shoppings estão sempre lotados. Qual a melhor dica para não se perder das crianças? Criança em shopping lotado realmente é desespero, né? Perder uma criança no lugar, qualquer lugar que tenha muita gente, praia, o shopping, dá um desespero nos pais, né, capitão? Criança em qualquer lugar é olho o tempo inteiro, né? Outro dia eu vi no shopping uma mãe com um guia, uma guia igual de cachorro, né? E eu vi gente reclamando e gente apoiando.
Porque criança é um segundo, né? Você está num shopping, tá? Praia vai estar um pouco frio, mas virou, olhou a vitrine. Se a criança estiver solta, ela está perdida. Então, a dica, né? Nas praias, a gente pede para o pessoal procurar um guarda-vidas e procurar uma pulseira de identificação para colocar os dados, caso a criança se perca, ser facilmente encontradas. No shopping não tem jeito. Coloca ela num carrinho para andar junto, dá de mão dada, coloca uma cordinha na mão, uma cordinha no filho, né, se não quiser ficar de olho o tempo todo. Mas o importante é que a gente não descuide das crianças em lugar nenhum. E nos lugares que tem risco, como piscina, por exemplo, é pior ainda. Pior então, ainda, é. Shopping ainda se perde, o máximo vai acontecer ir para a rua, mas em locais que apresentam outros riscos, a atenção tem que ser redobrada. Pergunta do auditório. Quem tem pergunta? Lá em cima. Pode falar. Qual que é seu nome? Meu nome é Miriam Helena. Miriam. A pergunta, eu vi no filme que pessoas colocam chave embaixo do tapete. Embaixo do tapete, em frente à porta, quando vão sair. Isso acontece só em ficção ou na vida real também acontece? Oxe, acontece muito, né, delegado? Pelo menos na minha cidade interior acontece muito. Quando eu morava lá, bota a chave aonde? Embaixo do tapete, no vaso de planta, em cima do murinho, não é, gente? Os mais criativos ainda não botam lá atrás, no fundo da casa, embaixo do pote da planta, não é? É tudo no mesmo lugar. O bandido já sabe desses lugares, né, delegado? Certamente esse é um costume, é um mau hábito que realmente muitas pessoas adotam por N motivos, mas em termos de segurança é desaconselhado. Porque sempre pode ter um observador, alguém que você acha que é pessoa próxima, mas que, enfim, trabalha de uma outra forma, que está ali justamente para, sei lá, está fazendo um serviço momentâneo e percebe essa situação. Então, o velho truque da chave no capacho, embaixo do vaso, realmente quebra galho. A gente sabe, no dia a dia, na prática, muitas pessoas adotam essa prática. Mas tem que ficar muito atento quanto a esse local, para que esse local não seja também de conhecimento de um possível invasor. Porque aí ele tem a vida facilitada, concorda? Então, do ponto de vista da segurança pública, não é recomendado que isso aconteça. Vai sair da casa, feche todas as janelas, ligue a luz, deixe o cachorro, avise, se for, por exemplo, nesse aluguel de temporada agora, avise um vizinho, quer dizer, para recolher o jornal, para poder acender a luz, se for o caso de não ter o timer. Agora, a chave é desaconselhável deixar ao acesso de qualquer pessoa ou de alguém que possa invadir o imóvel. Delegado, você falando de aluguel, né, de temporada, queria aproveitar então e fazer uma pergunta para o senhor. Os sites em que a gente aluga casas por temporada, tem alguma forma de você observar, algumas coisas que você pode observar para você ter certeza que aquela casa realmente existe? Porque às vezes você aluga pela internet, paga, dá uma parcela de entrada, quando chega lá a casa o apartamento nem sequer existe. Acontece isso? Infelizmente acontece. Com o advento da tecnologia, a criminalidade também migrou para esse modelo. E, então, essa ação é muito comum que se escute. Na verdade, aí o que nós temos sempre verificar a idoneidade do site, da imobiliária, na verdade, que vai fazer essa intermediação, seja uma plataforma exclusiva para esse fim, seja uma de imobiliária normal, que você vai entrar através do endereço eletrônico. O fato é que tente saber também opiniões de pessoas que já foram locadores, que já alugaram um imóvel com essa imobiliária. Tente ver a idoneidade, repito, do corretor, se estiver intermediando. Mas, principalmente, sendo ela uma plataforma digital e dessas que temos hoje de aluguel, você sempre tem que fazer pagamento dentro da plataforma. Porque, por vezes, os criminosos percebem o seu acesso e conseguem te mandar uma isca para que você caia. Por exemplo, você está vendo um imóvel lá que está anunciado por R$800 a diária, lindo. Esse mesmo imóvel chega numa foto através de um link para você, seja por e-mail ou outro e-mail, WhatsApp, enfim, por sistema eletrônico. E aí você clica nele, achando, e vai cair mesmo, numa plataforma extremamente semelhante à original. Mas não é. Ali você já está caindo no golpe.
ali você já está caindo no golpe. Então, desconfie do preço, desconfie, entre em sites de consulta do CNPJ dessas imobiliárias com qual vai tratar, faça um contrato sério. Se possível, eu sei que é difícil, por vezes, no exterior essa locação, mas tente ver se o imóvel existe de verdade, se souber de alguém que tem uma casa lá, por exemplo, eu vou para Campos, tenho algum conhecido lá, pô, passa ali, tenta ver se tem isso, seria o ideal. Tem que ficar atento mesmo. Pergunta do Brasil todo, vamos ver. As crianças do meu bairro, nessa época do ano, gostam de soltar balão. Quero saber se tem um jeito seguro de fazer essa brincadeira. Soltar balão, capitão. Primeiro que não é brincadeira, é crime. Não é brincadeira, é crime, né? É crime soltar balão, porque não existe um jeito seguro, respondendo a pergunta dela. Por quê? Quem solta balão, ele tem o foguinho lá dentro, né? Olha o perigo do balão. Olha a brincadeira aí atrás, ó. Graças a Deus, não teve vítima nessa ocorrência. Mas Foi poderia ter semana colocado... passada essa ocorrência, não faz muito tempo. Então, poderia ter ocorrido. Se esse balão cai numa área, a gente está em área de seca, se ela cai numa área de mato e começa incêndio, fogo em mato, para apagar, às vezes são dias e dias de trabalho. Então, pode matar alguém, pode machucar pessoas, as pessoas podem perder tudo, pode incendiar uma casa, empresa. Imagina um balão desse caindo numa empresa de tintas, por exemplo. É perigosíssimo. Então, não é brincadeira e não existe jeito seguro de soltar balões. É crime. Vamos para a pergunta, então? Vamos para a pergunta do Brasil todo? Tirar dúvida. Oi, tudo bem? Eu sou a Isabela. Eu queria tirar uma dúvida. Essa mania que as pessoas têm de ficar postando foto quando tá viajando, saindo de casa, não é um jeito de mostrar que a casa vai ficar vazia? Também, né, delegado? Se alguém estiver de olho em você, especialmente, está de olho em tudo, né? Não tenha dúvida que sim. Isso aí é um desserviço para a segurança, porque você está mostrando para quem provavelmente está de olho, para quem está observando, no caso, um criminoso, que você está fora. Então, esse negócio de fazer check-in aqui, check-out ali, mostrar que está saindo, estou embarcando, férias, partiu, hashtag, não faça. Não Hashtag partiu, porque, você vai claro, ajudar muito, né, o bandido, inclusive. sem Ele vai lá sombra... buscar o hashtag partiu férias. Sem sombra de dúvidas, é um mau negócio. Na verdade, hoje em dia, infelizmente, a gente tem que evitar a exposição. E, principalmente, evitar a exposição externo aos amigos, às pessoas mais queridas, familiares, que são aqueles casos que a pessoa tem a rede social, porém ela é fechada e ela é restrita a algumas pessoas. Porém, quando você abre isso, você está abrindo para o mundo. Então, tem gente boa que está seguindo, que está curtindo, que está adorando. Puxa, um dia eu vou fazer essa viagem. Mas tem, por outro lado, criminosos que fazem isso dioturnamente, só pensando em como prejudicar essa pessoa. Então, não aconselho que seja feito, não aconselho que seja feito esse check-in, check-out, estou embarcando, partiu, Roma, cheguei, nada. Procure se preservar, procure não se expor. Pare de se exibir, senão você vai se ferrar. Resumindo, é isso que o delegado está falando. Resumidamente. Vai se ferrar. Tem mais dúvida agora da galera do auditório. Vamos ver, qual que é o seu nome? Oi, é Rita. Rita, boa noite, Rita. Boa noite a vocês. Eu vejo algumas vizinhas da rua deixarem as crianças brincando sozinha na rua por um tempo até muito longo e sem supervisão. E isso é certo? Nossa, capitão, e aí? Na verdade, a gente vive em outros tempos hoje, né? Provavelmente, quem é mais velho aqui brincou muito na rua até o sol se pôr, a chegar sujo, férias, era o momento mais esperado. Mas hoje em dia, não só pela questão da segurança das crianças, a segurança física de um atropelamento, de alguém roubar a criança, mas em relação ao sequestro mesmo, a parte de segurança, que a gente pode dificultar a vida do ladrão, né? Do ladrão, do bandido, de quem estiver pensando em fazer maldade. Então, o ideal é que, se tiver criança na rua, eu sou super a favor, mas que tenha uma supervisão, pelo menos um revés entre os pais, né? Tem 10 crianças, cada dia fica um, para evitar que aconteça alguma coisa, para até orientar a criança, não faz assim que
a brincadeira está um pouco mais perigosa. É normal um ralado, acho super saudável, mas sem supervisão fica um pouco complicado e a gente tem que tomar esse cuidado. E hoje em dia a gente tem a mania, na verdade, de prender as crianças dentro de casa, inclusive com aquelas redes de proteção, né? Na casa inteira. Às vezes é bom, às vezes não é. Às vezes é bom, às vezes não é. E eu te pergunto, até que idade que é o ideal você ter essa rede de proteção em casa? Bom, primeiro, os que tiverem bicho, né? Eu não posso pensar só nas crianças, mas quem tiver bicho, né? Principalmente gato, cachorro, é ideal que tenha rede de proteção se morar em prédio. Mas, para as crianças, até uma idade que a gente consiga conversar e a criança entender que se ela pular dali, ela vai morrer. Então, depende muito de cada criança e de como os pais vão educar essa criança. Olha só o desespero. Nem saiu da fralda ainda. Olha, é mais ligeiro que a gente junto. E ainda olha, tá filmando? Nesse caso, é a sorte da mãe ter a rede de proteção, né? Então, alguns cuidados, né? Se não tem rede de proteção, o que a gente faz ali? Tira a escada da parede, afasta qualquer coisa que a criança possa subir para acessar essa janela, afasta um pouquinho mais a máquina de lavar. Então, e ela vai. E isso, muitas vezes, é muito rápido, né? Na maioria dos casos, é muito rápido. Você deixou ali a escada apoiada, daqui a pouco eu coloco ela no lugar, e aí é o tempo, às vezes, de minutos que a criança tem para subir, e aí pode acontecer um acidente grave. A sorte dessa mãe é que ela estava provavelmente vendo que o menino, né, que a criança foi para perto e começou a gravar. Mas, assim, imagina se não tivesse a tela e se a mãe não tivesse de olho. Sim. Né? Para ele dar um passinho ali e cair, é 1 segundo. Eu não consegui mostrar, mas muito provavelmente vocês já devem ter visto o vídeo de uma criança andando num parapeito de um andar, de um prédio alto. Vocês chegaram a ver? Sim. É desesperador. Né? Graças a Deus essa criança não caiu, mas poderia acabar em tragédia. Então, nesse caso, as redes de proteção foram fundamentais para essa criança estar viva e tirar quando a criança tiver totalmente o discernimento de que ali não é seguro. Então, depende muito de criança para criança. Assusto sempre, eles sempre nos assustam mesmo e são muito rápidos. Mais pergunta do auditório? Pode falar, qual que é o seu nome? Maria do Prado. Maria do Prado, boa noite, Maria. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Eu quero perguntar para o delegado, que eu tenho casos na família, né? Como que minha neta faz para deixar o filho mais velho, que tem 12 anos, para cuidar dos outros dois, um de 9 e um de 3? Será possível ou não? Porque a minha neta nem sai de casa pelo motivo de ter medo de acontecer alguma coisa. É aconselhável ou não? Porque ela nem sai de casa por causa dos filhos. Olha, boa noite, dona Maria. Realmente, essa sua pergunta é uma pergunta que todos fazemos. Aconselhável não é. Criança tem que estar sempre sob a supervisão de um adulto. Mas a gente sabe das circunstâncias, às vezes a pessoa trabalha fora, tem que deixar uma criança com outra mais crescidinha, que já tem discernimento, que já está acostumada a fazer esse papel de responsável. Mas, realmente, assim, eu estaria sendo leviano dizendo para a senhora que isso é o ideal. Não é, está longe do ideal. O ideal é que tenha um adulto sempre para verificar se a criança está bem, se as crianças, no caso, estão bem, né? Então, a gente não recomenda essa prática, é realmente justificava a preocupação dela, e a gente sabe também que, por outro lado, ela tem que ganhar vida, tem que ganhar o sustento, e, portanto, às vezes se submete a uma situação dessa. Mas, certamente, o homem lá em cima vai ver isso e vai arrumar um outro emprego que ela possa passar mais tempo com a família. É isso. Delegado Brotero, supervisor do Garra, que é o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos. Delegado, tenho visto muita gente tirando foto com mala no aeroporto antes de embarcar, antes de viajar, e postando como uma medida de segurança. Isso pode ser visto como uma medida de segurança para provar que você está só com aquelas malas ou da condição da mala naquela situação? Olha, Anne, houve há pouco tempo o caso de 2 brasileiras que ficaram detidas na Alemanha por conta de tráfico de drogas e foi preso uma quadrilha muito grande de terceirizados que atuavam no aeroporto de Guarulhos. Fato é que é também justificável que a pessoa tire a foto, principalmente quando ela vai ser despachada a bagagem, ou seja, que ela recebe um selo de que ela está sendo colocada à disposição da empresa aérea e ali, entre aspas, isentaria o
o consumidor de qualquer problema. Então, eu acho que essa foto é importante ser tirada, principalmente desse ticket junto com a mala, que indique que ele está despachando ali, por meio de quem, qual portão, enfim. Porém, a postagem disso é totalmente ao contrário, é um desserviço. Ela fez tudo certo, aí posta. Aí, realmente, não é um bom negócio. Entramos até no caso passado, de que ela está comunicando uma viagem, etc., que tem moeda estrangeira, enfim, é um atrativo. Acerta de um lado, erra de outro, é difícil, né, gente? Vamos lá, mais pergunta da rede social agora. Vamos ver a dúvida. É do Marco Rogério, de São Paulo. A cadeirinha da criança é obrigatória no Brasil todo? Posso levá-la no avião? A cadeirinha da criança é obrigatória no Brasil todo. Posso levá-la no avião? Dentro do avião não precisa da cadeirinha, né? Não precisa da cadeirinha e cada companhia aérea tem uma regra para embarque de crianças. Então, quem for viajar tem que consultar a companhia aérea para ver as regras. A cadeirinha, pessoal, ela é muito importante e hoje é lei, porque o número de mortes de crianças sem cadeirinha do banco de trás era absurdo e diminuiu demais com essa obrigatoriedade. Então, não eu sei que ela é um pouco cara, né, no primeiro momento, mas ela pode salvar a vida do seu filho, da criança que você estiver levando. Então, não deixe de usar, não só porque é lei, mas porque você está fazendo um bem para o teu filho, para a criança estar com você, e evitar que, se num acidente, você pode ter todo o cuidado do mundo, mas a gente não controla o carro que está do lado. Se bebeu, se não bebeu, se é prudente. E aí, numa dessa, o carro atinge o sua criança está sem a cadeirinha, é muito mais vulnerável, é muito mais inseguro que ela fique lá solta no banco de trás. Perguntas, mais uma pergunta aqui de rede social do Brasil todo, vamos ver. Oi, tudo bem? Meu nome é César. Eu gosto muito de fazer trilha com as crianças. Esse é um programa seguro para fazer com elas nas férias? Essa semana, nós tiramos 3 pessoas que foram pescar no litoral, conheciam a trilha, a maré subiu e eles não conseguiram mais voltar. Tava um frio danado, eles passaram a noite lá. Conheci a trilha, mas foram sem ninguém, não viram a previsão do tempo. Então, são vários fatores. Cheque a previsão do tempo, vê se vai estar chovendo. Se estiver chovendo, vai estar escorregadio, pode cair, pode fraturar alguma coisa. O socorro vai ser muito mais complicado, pode se perder, se embrenhar no mato. Então, procure alguém que conheça a trilha para conduzir, né? E crianças, desde que tenha uma condição de andar sozinho, né? De uma criança maiorzinha, porque senão o cuidado de uma criança pequena, vocês sabem que é muito maior, requer muito mais atenção e cuidados específicos. Então, se for uma viagem planejada e de forma segura, ok. Delegado, essa época do ano a gente já falou que o povo, todo mundo relaxa mais e tal. Mas, de uma forma geral, quando a gente está andando na rua com o celular na mão, a gente já fica bem mais desatento. É quando acontecem os casos de assalto a celular, do ladrão chegar, passar e levar o celular. A gente tem até exemplo, imagem disso, como geralmente isso acontece. Eu queria que você falasse um pouco disso. Ó, é o caso, né? Ah lá. Passou e você nem viu. Sim, sim. E é justamente essa circunstância que é um facilitador para o bandido. Quando a gente está falando num celular, muito provavelmente a gente perde a atenção periférica. A gente se concentra no aparelho de tal maneira que essa concentração inibe a sua percepção da aproximação de um bandido. E hoje, você viu ali nessa cena, o cara de bicicleta é muito rápido e eles têm a mão, eu não sei, é impressionante. Se usassem para o bem, podia ser uma pessoa brilhante, quer dizer. Então, infelizmente, o uso do celular, a gente tem que ter atenção, não deve expor ele em lugar ermo, um lugar que se sentir inseguro, porventura. Tem que ter atenção, vai numa boate, vai num show, vai num restaurante, atenção com o seu celular, traga ele sempre consigo, cuidado em festas, em eventos, desses eventos grandes, de shows e tudo, virada cultural, todo esse tipo de coisa, para manter a bolsa fechada ou ter um lugar correto para trazer consigo esse aparelho. No centro, os índices, desde o começo do ano, a gente conseguiu já baixar em 20% de roubo, de furto, no centro de São Paulo. Quanto especificamente os aparelhos celulares, 20% também de aumento na devolução para a vítima desses aparelhos, ou seja, a polícia vem trabalhando diuturnamente no combate a esse tipo de criminalidade, e realmente é isso. Então, tem que ter bastante atenção, tem que ter uma senha forte, tem que ter
aquele reconhecimento facial, o que puder dificultar para não ser vítima e ir sendo, para poder acionar a operadora, bloquear o celular, acionar o banco, cancelar atividades eletrônicas bancárias que porventura tenha, e também o boletim de ocorrência, que é imprescindível para não só mapear o local quente de onde essas ocorrências estão acontecendo para nós, mas principalmente para elucidar e levar à responsabilização criminal esses autores. O celular do ladrão e a bolsa do ladrão funcionam ainda? Porque muita gente acaba deixando ali no cantinho no carro um celular velho, uma bolsa com qualquer, mulheres principalmente, né? Uma bolsa com qualquer coisa dentro, só para, se for assaltado, entregar para o bandido. Que ponto que a gente chega, né, delegado? Então, veja, depende da disponibilidade da pessoa querer agir dessa maneira. Eu acho que tudo que for criativo no sentido de se sentir seguro é importante, mas mais do que isso é não expor essa bolsa, não expor esse aparelho que por muitas vezes paramos no engarrafamento ali, está ele exposto ali, a gente começa a ver o Waze e tal, e está parado tudo, e a gente não percebe, e quando eles quebram o vidro e praticam um furto qualificado. Quer dizer, a gente tem que aumentar o nível de alerta. Com isso, a gente vai debelar 90%, 95% dessas ações, porque a gente não vai ter o fator surpresa, que é preponderante para o sucesso delas. Agora, sem sombra de dúvidas, em não podendo esconder a bolsa ou querendo deixar, na verdade, por nada, você vai atrair uma pessoa que pode esse ato descambar para um ato violento e por nada, por uma bolsa de ladrão que nada valia e que você não precisava estar ali tornando-a atrativo ao bandido. Então, eu acho isso. Agora, sem dúvida, fazem, por exemplo, tem pessoas que estão optando por ter 2 celulares. Um que não tenha aplicativos bancários ou que tenha muito baixo, sem um limite negociado com o banco ali, fala, poxa, mantenho ali para pagar a condução, para pagar um almoço, conta de baixa monta, mas que não tem acesso ao resto. Desvinculado de contas realmente importantes, na qual estão guardadas dentro do escritório ou dentro da residência dessa pessoa. Muitos estão fazendo isso. Agora, independentemente se um caso ou outro, é importante, sim, se você puder ter um outro chip, para que nesse outro chip que está na sua casa, quando levarem seu celular, ele vai pedir uma confirmação para poder bloquear ele nas redes e tudo. Então, você facilita, não chegando à troca de senha que o criminoso vai fazer quando de posse do seu aparelho, ele não vai conseguir, porque vai ser mandada para esse outro número, esse outro chip. Então, é importante. É importante. Capitão, nessa época do ano, com criança em casa, quais são os acidentes domésticos mais comuns que os pais em casa precisam ficar atentos? Geralmente, os mais graves são os acidentes na cozinha, né? Então, a gente tem algum vídeo aí de todas as crianças mais ou menos da mesma idade e não tem nenhum adulto, apesar do que está filmando, né? Ele podia estar olhando a criança, larga o celular para pegar a criança. Então, são coisas... Está vendo que a criança está em cima da bancada? A chance de tudo isso dar errado, antes de começar, todo mundo já sabe que vai dar errado. Então, a gente espera acontecer para depois socorrer a criança. Mas, assim como o delegado falou, apesar, né, eu vou dar um exemplo da diminuição dos furtos nesse trimestre, dos roubos, a segurança acontece da mesma forma. A gente precisa ter uma postura proativa em relação à segurança das crianças também. Então, evitar deixar ela em situação de que ela possa se machucar. Então, tomada. Criança com 1 ano não tem o discernimento para não colocar o dedo na tomada. Se você vai falar não, ele sabe que é não, mas se você vai virar as costas, ele vai colocar o dedinho na tomada. Então, até ela crescer um pouquinho, coloca tampado, tem uma tampinha de tomada, fechar, né? Não vai deixar o carregador. Já vi criança com o carregador na boca, ligado na tomada, vai tomar choque, dependendo da voltagem, da amperagem, pode ser fatal para uma criança. Então, são cuidados básicos, né? Deixar longe de fogão. Muitos acidentes acontecem com o fogão ligado, o fogo, água. A criança pendura e panela, puxa. né? O cabo da panela ali, às vezes virado para o lado errado, quando deveria estar para o lado de dentro do fogão, está para o lado de fora, a criança puxa. Exatamente. Nada disso substitui a supervisão de um adulto. Então, minimizar os riscos na casa, né?
tira coisas de canto, coisa que acho que todas as mães fazem, protege quina, não deixar objetos afiados e perigosos, né, ligados na tomada, energizados, mas, sobretudo, supervisionar essas crianças, não deixá-las largadas. E criança muito quieta é sinal de estar fazendo alguma arte, né? Tá fazendo besteira. Criança na estrada, quando pega a estrada também. A gente já falou da cadeirinha, mas tem alguns cuidados que você gostaria de redobrar aqui para quem vai pegar a estrada com criança pequena. Mais importante, se a criança estiver dentro do carro, ela na cadeirinha sempre, né? Criança até 10 anos, na cadeirinha, dependendo do tamanho lá da tal cadeirinha, mas se não, cinto de segurança. E se tiver em ônibus, usar cinto de segurança nos ônibus. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas tem um vídeo bem forte que a gente... de uma criança que ela largou da mãe e é muito estranho falar isso, mas graças a Deus a moto pegou essa criança. Né? Porque se puder reprisar, você vai ver que se não fosse a moto... E a mãe estava do lado, ó, 1 segundo, era no caminhão. Então, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, pessoal. A gente acha que é sempre com o vizinho. 1 segundo de distração, essa criança largou da mãe, provavelmente, da mão da mãe, e saiu em direção à rua. E, graças a Deus, ela está bem, está viva, não se machucou, teve alguns arranhões só, mas poderia ter facilmente acabado em tragédia. Então, está no local de risco, ali já é ruim, né? Já é complicado a gente deixar na rua solta. Numa beira de estrada é muito pior. Então, não desgrudem de criança, de jeito nenhum, porque a gente não sabe o que passa na cabeça da criança, né? Alguma coisa chama a atenção e ela vai. E aí pode ser tarde demais. Delegado, para encerrar, eu queria que você, como especialista em segurança também, falasse para quem está em casa, nesse período de férias, para quem vai viajar, quais são os cuidados para se manter seguro, para não dar pista de que você é turista e, quem sabe, ser um alvo fácil, não só aqui em São Paulo, como em qualquer lugar do Brasil. Sim, com relação à residência, estando fora dela e deixando a residência vazia, comunique a um vizinho para que recolha o jornal, para que faça aquele rodízio de ligação das luzes durante a noite. Enfim, gente de confiança. E feche todas as janelas, mantenha todas as ferramentas que tiver ao seu alcance para preservar o seu imóvel. Diferentemente, estando em viagem, cabe aqui ressaltar mesmo a cautela na contratação do imóvel que você vai, para ter certeza de que é idônea a empresa que está intermediando, o corretor, enfim, faça uma pesquisa na internet. Hoje você tem CPF, você tem Reclame Aqui, enfim, você tem uma série de meios, a própria Serasa. Então, você tem uma série de meios para poder checar se aquela empresa é idônea. E também opinião de outras pessoas que já se valeram desses serviços. E quanto nos locais cheios, hoje, principalmente, nesse frio, o pessoal costuma ir mais para a montanha, Campos do Jordão, muita gente, muita festa. Atenção à bolsa aberta, celular também, muita atenção com celular, quer dizer, tudo isso começa lá atrás, de quando você vai locar esse imóvel. Nunca se esqueça daquilo, é a lei principal ali, que nosso delegado-geral, doutor Arthur, sempre cita, né? O CRA. Não desconfiou de alguma coisa, não clique, não responda e não atenda. Quer dizer, isso aí é um... CRA, não clique, não responda e não atenda. Que basta um CRA para você se ferrar, não é não? Você clicou, você retornou, se atendeu, já era. É isso, porque eles vão usar desses links para pescar seus dados eletrônicos, sua senha, seu número de cartão, toda a sua rotina eletrônica, que hoje, de muitos, é tudo. Então, é aquilo. Nunca deixe senha naquelas blocos de notas. Todo mundo anota ali, que tem várias senhas hoje. Então, é difícil. Nem atrás do cartão, tá, gente? É isso, é isso. Delegado Brotero, muito obrigada pela sua participação. Supervisor do Garra, que é o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos. E a Capitão Caroline, mais uma vez aqui com a gente. Já está 19 anos na Polícia Militar, 14 como bombeira. Ela atua no Grupamento Marítimo de Bombeiros na Praia Grande, em São Paulo. Muito obrigada pela ajuda de vocês, por nos ajudarem aqui a esclarecer, tirando todas essas dúvidas da galera de casa e do Brasil todo. Obrigada. Que sejam seguras as férias de vocês. Amém.
Muito obrigado pelo prestígio. Obrigada, delegado. Estejam seguros, contem sempre com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, com o Garra Dop. Muito obrigado. Obrigada, delegado. Muito obrigada. Obrigado. Muitas dicas para se manter seguro aí nas férias com as crianças, nas viagens. Olha só, a gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco a gente vai receber aqui no palco a veterinária Manu Karsten, que vem falar sobre como a tecnologia tem ajudado muito animais que têm algum tipo de deficiência. Então, a gente volta já já. Estamos de volta, Faustão na Band no ar. Agora para falar sobre um assunto que todo mundo adora, animais. Não, você que tem pet, você que não tem. Te pergunto, você adotaria um cachorrinho? E se ele tivesse algum tipo de deficiência? Se precisasse de uma prótese? Graças a Deus hoje a tecnologia tem ajudado muito esse tipo de animal. E quem vem falar sobre isso aqui no palco com a gente é a veterinária Manu Karsten. Nossa parceira já, certificada pela National Geographic, jornalista, apresentadora do El Bicho na Rádio Bandeirantes. Manu, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Eu que agradeço imensamente o convite e poder estar aqui para esclarecer algumas coisas impressionantes sobre os animais. Que maravilha, hein? A tecnologia sendo usada para ajudar esses animaizinhos que não tem nada a ver, às vezes, com a história toda da brutalidade do ser humano e que bom que agora ele pode ser beneficiado também com esse tipo de tecnologia, né, Manu? A medicina humana vem avançando muito e a medicina veterinária, ainda bem, também está dando passos largos e realmente conseguindo ajudar esses animais que estão precisando de alguma maneira de alguma ajuda. Esses animais, geralmente, eles já nasceram com algum problema, com uma deficiência, ou por maus tratos humanos é que estão com esse tipo de deficiência? Não, eu acho que tem de tudo, né? Tem tudo. Tem maus tratos, tem a questão da cidade grande, a gente está aumentando, somos mais e precisamos de mais condomínios e casas, então a gente vai entrando no território dos limites das cidades e aí com esse encontro começam a acontecer os acidentes. Mas, claro, também tem animal que nasce com problema, animal que é atropelado, isso acontece muito, né? Exatamente por essa proximidade com as rodovias, com os limites onde eles moram. Vamos começar, então, mostrando as imagens? Porque logo no início do programa, a gente mostrou aqui a imagem de um tucano que me impressionou. Esse tucano, olha só. Olha isso, gente. Esse tucano que perdeu o bico. Exato, ele perdeu o bico, né? E o grande desafio é a gente fazer uma prótese para esse animal que seja resistente, porque o bico de um tucano é muito resistente, mas que seja leve ao mesmo tempo. Então, para você ter uma ideia, como é que se produz qual substância que você vai usar para que não fique pesado a mais de 30 gramas? Porque 30 gramas muito pouco, né? E aí, porque se você põe mais do que isso, o bicho perde o centro de gravidade e ele cai, não voa, né? Ele teria que reaprender a voar, a andar e às vezes não consegue. Não consegue. Então, assim, você vê que isso foi feito numa impressão 3D, né? E fica perfeito, né? Fica perfeito. E você dá condições de uma segunda chance para o bicho. Mas esse bicho, no caso, ele pode ser reintegrado à natureza ou não é mais? Não, porque dentro de todas as funções do bico do tucano, existe também uma função de termorregulação, né? Então, por exemplo, como que você vai o bico é muito importante para a apreensão de alimento e para a termorregulação. Se por acaso solta e o bicho está na natureza, como é que faz? Ele não tem nenhuma chance. Então, o desafio é esse, é a gente conseguir chegar o mais próximo possível de uma substância que fique completamente aderente, que fique presa, para que ele possa voltar à natureza. Mas até hoje a gente não consegue ainda. Vamos conhecer o Fred agora? Fred. Quem é o Fred? O Fred, que na verdade não é o Fred, é a Freda. É a Freda? É a Freda? Ele chegou porque ele foi queimado. Olha isso, 90% do casco da Freda foi queimada, né? E ela foi resgatada, levada a um centro veterinário. E aí, isso é um milagre, pessoal. Milagre que vocês estão vendo. Porque o jabuti, ele não consegue sobreviver sem essa carapaça.
que protege os órgãos internos e que faz também essa proteção mecânica do bicho contra predadores. Então, ó, foi feito um estudo lindo, é emocionante, porque várias equipes se juntaram, tiraram 1 milhão de fotos para você jogar numa impressora 3D, fazer uma imagem tridimensional e aí conseguir... Fizeram até uma pintura para camuflagem, para conseguir acoplar direitinho na freda, para que ela possa voltar à natureza e possa ter uma segunda chance. E ficou perfeito, né? Perfeito. E é assim, ela não voltou para a natureza, mas ela tá solta, ela tá viva. É um milagre a freda tá viva. Porque o casco dela realmente foi completamente destruído por causa de um incêndio. Por causa de um incêndio. A gente viu isso, né? Há um tempo atrás, a gente teve várias queimadas e a gente viu vários animais machucados. Eu, inclusive, participei de algumas equipes que foram resgatar esses animais. E foi uma coisa muito feia. E a gente, eu acho que todas as equipes veterinárias, elas se empenharam demais em tentar dar qualidade de vida e chance para esses animais sobreviverem. Os quelônios, né? Você vê os répteis, as serpentes, quando tem uma queimada, são os animais mais comprometidos, porque as aves voam, os mamíferos correm, e a jabuti, coitada, não tem como correr tanto, né? Então, ela são os animais que mais são comprometidos. Tanto a freda como o tucano são aqui do Brasil, não é animal de fora, não. Sim, Daqui do são Brasil. animais nativos, brasileiros. Vamos ver agora o quê? Vamos ver cachorros? Vamos ver os cachorrinhos? Vamos ver cachorro, que também, olha a história do Valente. Esse cachorro que foi simplesmente abandonado na casa dessa moça. Ele foi abandonado, passou a noite inteira sofrendo, porque ele teve sinomose, que é uma doença contagiosa, é uma doença viral, terrível para os cães, que na terceira fase, para vocês terem uma ideia, gente, 9 a cada 10 cachorros que têm sinomose morrem. E como é que nasce com essa doença? Não, Sinomose é uma ou doença pega? infecciosa, né? E pega como? Como é que... Através de secreções, através do ar, através do contato direto ou até com coisas que o animal doente se infectou, né? E o pior de tudo, pessoal, é que tem vacina para isso, né? Então, os animais, quando eles são pequenos, eles precisam tomar as doses da vacina, e a sinomose é uma doença que você consegue evitar vacinando adequadamente. O Valente foi largado na casa dela com sinomose. Ele perdeu completamente o movimento das 4 patas, né? E ele recebeu o quê? Uma chance de poder se locomover. Então, a história dele é muito comovente. Ele recebeu um carrinho e ele se adaptou muito bem, né? Esse carrinho que ele tinha era um carrinho mais elaborado, mas a gente está vendo aí a confecção de um carrinho que foi feito com cano PVC. Cano PVC. Cano PVC, que é uma opção super muito barato também. Barato, exatamente, exatamente. E aí, com cano PVC, eles construíram uma cadeirinha para o Valente. Não, o Valente tinha uma outra cadeirinha. Tá. Mas esses animais que a gente está vendo são... Exatamente, são animais atropelados, são animais que podem são consequências da sinomose, de outras doenças e que perdem a função efetiva, né? Terem paraplegia ou tetraplegia e que precisam de ajuda, precisam de um carrinho. E quem faz esses carrinhos? Aqui no Brasil que faz? Aqui? Faz no mundo inteiro já, né? A gente tem... É uma obra de engenharia, né? É como se fosse a extensão do corpo do cachorro, e o cachorro, muitas vezes, precisa do dono muito mais atento. Mas, assim, quem é que tem um cachorro? A gente tem cachorro, a gente sabe, a gente ama demais, né? Então, mesmo se for com cadeira, mesmo se for com essa prótese, nós vamos cuidar e vamos dar qualidade de vida. E o bicho, o Valente, ele anda e ele abana o rabo o tempo inteiro. Né? Então, Não, e o Valente estava com uma cadeirinha ali super... High-tech, mas a cadeirinha de PVC, que é mais barata, também funciona. Claro, vale tudo. Vale tudo. Para salvar, para dar uma segunda chance, vale tudo. O que mais que a gente vai ver agora? Vamos ver. Qual é o próximo animal? Vamos ver. Então, na verdade, o que a gente tinha falado muito é sobre a importância que tem essa prevenção e a conscientização, né? Porque a gente sabe
que as pessoas estão tendo um encontro muito, cada vez, né, das cidades estão aumentando e a gente está invadindo o espaço dos animais, A gente está né? invadindo o espaço dos animais. Então, o que eu acredito é que a gente consiga, através da educação, essa criançada que vive em celular, computador, vamos reconectar essas crianças com a natureza. Por isso está aparecendo aí na tela já um espaço que chama Na Floresta, que é o meu bebê. É o meu sonho. Ele não é já tão bebê, tem 4 anos, mas é o meu sonho maior de vida, que é através de vários animais que a gente recebeu, ensinar um pouco da educação ambiental para as crianças e fazer com que a gente possa disparar esse amor. Porque a gente só cuida, Anne, não é verdade, gente? Daquilo que a gente conhece. Então, se eles conhecerem, eles vão começar a cuidar, vão começar a amar. Mas aí como é que é? Nesse espaço na floresta, você entra e aí você tem pessoas que vão te explicar como é que funciona isso? Ou você larga a criança lá, se acompanha, como é que é isso? São veterinários e biólogos, né? Todos os monitores que fazem esse encontro entre alguns animais. E não é só um encontro, mas é contar um pouco sobre a dinâmica, o papel biológico deles na natureza, né? O quanto eles são importantes e o quanto a gente faz a diferença, principalmente para essas crianças que estão crescendo. E hoje elas são pequenininhas, mas eles têm cérebros que vão, com certeza, a gente vai precisar... Ah, mas é barata linda aquela. Barata linda não é, Manu. Barata não é bonita não, gente. Então, eu quero convidar Anne e seus filhos a conhecer o projeto Na Floresta e conhecer todos esses animais. Eu mostro muito serpente, sabe por quê, pessoal? Sabe o que acontece com elas? As pessoas matam. Encontram uma cobra e matam. Então, é uma iniciativa até do Butantan, que faz um trabalho maravilhoso. A gente mostra a serpente porque elas precisam existir. E elas não vão te perseguir. Quantas espécies diferentes de animais você tem na floresta? Eu tenho mais de 30 espécies. Muitos deles vieram de ONGs porque foram abandonados. Eu tenho um coelho lá, que é o Dom Pedro e a Leopoldina. Os dois foram simplesmente abandonados na porta do Museu do Ipiranga. Por isso o nome, Dom Pedro e Leopoldina. E tenho vários porquinhos da Índia. Algumas pessoas não sabem como é difícil lidar com alguns animais, né? Então, elas adquiram numa iniciativa meio impulsiva, e aí depois ela entende que ela não tem condições de cuidar, tipo cobra, né? Não é todo mundo que consegue cuidar de cobra. Barata, mesmo que seja aquela linda barata. Então, a gente recebe esses animais e fica o convite, Anne. Quantas pessoas conseguem visitar ao mesmo tempo na floresta? A gente recebe grupos pequenos, até a gente, de uma vez, são 40 pessoas, são vários horários, e a gente recebe grupos pequenos até para poder ter essa troca. E onde fica? Fica no centro da cidade, no jardim do lado do Clube Pinheiros, na floresta. Fica o convite, então, aí para todo mundo. Quem está em São Paulo, quem vem visitar São Paulo, uma ótima dica para programa infantil na floresta, para a criançada ter um pouco mais de contato com esses bichinhos fofos e nem tão fofos assim. Mas o pessoal ama, viu? Eu estou esperando você porque eu tenho uma barata que... Ah, uma barata. Tá bom, então me espera lá, Manu, me espera. Obrigada, Anne. Obrigada, gente. Obrigada, Manu. Obrigadão. Manu Karsten, a veterinária, nossa parceira já aqui, que sempre vem mostrar e tirar dúvidas. Hoje foi legal, hein? Que legal, prótese 3D para os animais, cachorro, tucano, jabuti. Todo mundo tem sua vez. Vamos pro intervalo? Você tá aí? Depois do intervalo tem humor. Índio bem. Eu sou fofoqueira, sim, tá? Mas a coisa é a seguinte, ó. Respeita a minha história, que eu não sou qualquer fofoqueira. Eu sou a primeira coach de fofoca do Brasil. Olha! Inclusive... Coach de fofoca? Eu dou curso. E, ó, vai ter... Inclusive, eu sou licenciada pela FOFA, que é a Federação Oficial de Fofoqueiras Anônimas. Anônima não, né? Que a gente não sabe guardar segredo de nada, mas... O legal da FOFA é que a gente tem uma rede de informação que bota o FBI no chinelo. Porque a gente tá em tudo que é lugar. Essas aqui do palco, gente... Oi. Lá atrás, a língua dança mais que a perna. Essas olha, aqui. Tá vendo aí?
Todas as alunas aí, olha. É, aqui no jurado mesmo, ó. Aquela ali, a Fafi, o nome dela podia ser Fifi Siqueira, que eu conheço a tua história, eu conheço. Olha. Ah, tem fofoqueira, quer ver uma coisa? Ali, ó. Fofoqueira. Olha. Deixa eu ver. Fofoqueira. Jussara! Tu veio, Jussara. E veio com a Débora. Vocês são amiguinha agora. Manda um beijo pra tua mãe, viu? O perfume dela chega à sexta, diz pra ela passar lá em casa, tá? Opa, tá vendo? Mas o negócio é o seguinte, ó. Se tu quer aprender a fazer uma fofoca de qualidade, vem comigo que eu preparei 3 dicas pra te transformar na maior fofoqueira do bairro. Atenção, vai começar a aula da fofoca. Tutorial de fofoca. Dica número 1. Não se sinta culpado por fazer fofoca. Tem uma frase que tira toda a tua culpa. Como? É só tu falar tudo, Faustão. Tudo tu quiser falar da pessoa, assim. Fala tudo, aí depois é só tu falar assim, ó. Mas claro, né? Quem é a gente pra julgar? Olha, tá vendo? É, legal. Já tirou aí, ó. Falou isso, pronto. Ué, quem é que fez fofoca aqui? Eu? Longe de mim. O longe de mim, ele faz qualquer um acreditar na tua inocência. Mas perceba que enquanto eu falava, eu fiz o gesto de um colar com a minha mão. Isso aqui dá muita credibilidade, é importante. Sim. A dica número 2 é o seguinte, fofoca é que nem creme caro. Tem que fazer render, tá? Então, o fulano não fez tal coisa. Não quero saber, dá teus pulos. Aumenta, inventa, solta a imaginação. Olha. Às vezes tu não tá nem com vontade de criar uma história, seu Faustão. Tu não tá com criatividade. Só muda o jeito de falar, a tua entonação. Bota A entonação já muda completamente. É só tu botar maldade na tua voz. Olha Quer aí, ver? atenção, João, você que gosta. Fica esperto, João, assim, ó. Quer ver, ó? Uma frase super simples eu vou usar agora, tá? A frase é: o Gerson tá trabalhando de madrugada. Essa é a frase. Agora, olha só como no jeito de falar, eu destruo a reputação do Gerson. Ela fica muito melhor se eu falar assim. O Gerson tá trabalhando de madrugada. Viu? Olha, meu. O Gerson caiu na boca da galera. Agora é só deixar a magia acontecer. Índio Bem chega aí com a doutora Rosângela, a psicóloga Paz e Amor. Eu volto já. Estamos de volta nesta terça-feira e aí eu quero perguntar pra você aí de casa. Oi, Gratilovers, tudo? Quem aí conhece o Oi, Gratilovers, tudo? Quem criou esse bordão, essa frase, foi o humorista gaúcho de Canoas, no Rio Grande do Sul, Índio Bem, que foi finalista da Mochila do Riso, aqui no Faustão na Band no ano passado, faz parte do elenco da Praça é Nossa e foi Índio Bem quem criou o personagem Doutora Rosângela, essa psicóloga que fala a verdade, fala na cara. Então vamos chamar aqui no palco, por favor, psicóloga Doutora Rosângela. Oi, tudo? Olá, Gratilovers. Gratilovers. Tudo bem, querida? Tudo, doutora. Por que Gratilovers, doutora? É assim, quando eu comecei, né, na internet, eu precisava achar uma forma de chamar as pessoas para elas não perceberem que eram minhas pacientes, né? Cada pessoa que vê um vídeo é um paciente meu. Sim. Aí eu decidi Gratilover, que é uma mistura de gratidão com amor, né? Que é o que eu passo sempre que eu estou medicada. Sempre que você está medicado. Não, isso é importante dizer, né, gente? Porque a gente também precisa, às vezes, estar medicado, né? Agora, você tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Somando tudo, é muita gente, é né? É muita gente doente, né? Precisando de conselho, né? Hoje, inclusive, estavam pedindo muito aqui. Doutora Rosângela, precisa de uma consulta. Eu falei, pega um lugar grande, reúne todo mundo que tiver problema, que eu atendo de uma vez só. Então, a gente resolveu, nossa consulta então. começa aqui, né? Ai, que bom que eu tô aqui, mediando esse encontro. Inclusive, eu não te dei alta, né, Anny? Tu Não. só sumiu assim. Não entendi o que aconteceu. Eu parei de tomar um remédio, doutora Rosângela. Mas é sobre isso, né? Então, mas depois vou ter que voltar, não vai ter jeito. Agora, doutora Rosângela, como é que é um trabalho de uma psicóloga, hein? Sabe, Anny, eu gosto muito de ser psicóloga, adoro. E assim, só que tem uma coisa que atrapalha muito a minha vida nas consultas, sabe? Uma coisa que me incomoda muito, que são os pacientes, né? Que assim, se não fosse
Os pacientes, eu ficava horas falando na minha consulta. Eu tenho todo tipo de paciente, né, Anne? Esses dias chegou uma menina, obviamente eu não vou falar o nome dela aqui, é uma questão de ética, né, de sigilo. Mas ela falou assim, doutora Rosângela, acho que eu tô com muita energia negativa em cima de mim, das pessoas, porque eu não tenho disposição, eu tô sempre ficando doente, eu me sinto fraca. Aí eu expliquei para ela, né, Anne, com toda a paciência, eu falei, Fernanda, olha só, querida, você não bebe água, Fernanda, não faz um exercício, passa o dia fumando pendrive, tomando energético, Fernanda. Não tem nem como você ter qualidade de vida, Fernanda. As pessoas confundem, sabe, Anne? Outro paciente meu, ele disse que ele estava se sentindo muito incomodado, porque os amigos dele estavam comprando carro, comprando casa, e aquilo acabava gerando uma pressão. Achei que ele podia estar se sentindo pressionado, né? Mas eu entendi que não, que era um problema de gordura localizada que ele tinha. Gordura localizada? Como assim? Era localizada no olho dele. Ele tinha obesidade ocular, né? O famoso... É o olho gordo, o famoso, né? Famoso olho gordo. Você sabe o que é isso, gente? Olho gordo? Você acha que tem muito? Tem, né? Tem. Então, uma dica para você que tem olho gordo, aquela vizinha assim, é... Não, vamos assumir. E a gente tem olho gordo às vezes e tá tudo bem. A gente não é obrigado a evoluir o tempo inteiro. A gente não é um Pokémon, tá tudo certo. Então, assim, você aí que tem olho gordo, usa um colírio de estévia, né, um colírio light, uma coisa para poder tirar essa sua... Faz uma obesidade ocular aí, né? Agora, que tipos de pacientes que aparecem para você, além desses que acham que tem olho gordo, assim? E todo tipo, sabe? Tem gente que às vezes dramatiza demais. Esses dias uma paciente disse, doutora Rosângela, eu estou me sentindo pesada, sem energia, cansada, angustiada, com ansiedade. Eu falei para ela, pois isso é o que a gente chama de vida, né? Em 2023 é basicamente... Viver, se tu tem mais de 30 anos e não tá angustiado, tu tá vivendo errado, tem coisa errada aí. Porque assim, esses dias um paciente também falou, eu adotei um gato, e o que acontece? Eu entro na sala, esse gato sai, o gato não quer ficar perto de mim. Eu expliquei para ele numa boa, né? Eu falei, olha, Marcelo, eu só não saí da sala quando tu chegou porque tu tá me pagando. Tu é chato, Marcelo. O gato percebe as coisas, o gato percebeu, sabe? O gato não queria ficar com o Marcelo, tadinho. Tu tem pet, Anne? Não, não tenho. Cachorro, gato? Não, não tenho. Mas, assim, essa coisa de gato, realmente, eu tenho uma questão. Porque eu fico com medo de ir na casa das pessoas que têm gato. E não é porque eu tenho medo do gato, eu tenho medo da energia do gato. Eu chego e o gato já foge. Eu falo, a pessoa vai falar, nossa, a Anne tá carregada, a Anne tá... Não. E deve estar mesmo, né? Não, mas tá tudo bem. Devo estar carregada mesmo, porque viu? Assim, acho que a Anne é uma exceção. Porque a Anne realmente pode dizer aquela coisa, as pessoas têm inveja de mim, as pessoas querem ser eu. Porque tem uma paciente minha, não vou falar o nome, mas ela dizia assim, doutora, é fácil falar mal de mim, as pessoas falam porque ela quer ser eu. Eu falei, Neuza... Gente, nem a Neuza quer ser a Neuza. Quem vai querer ser a Neuza, sabe? Não é o caso, Dani. Mas eu queria saber, assim, alguém da plateia aqui, alguém tem pet? Gato, principalmente. Tem gato? Todo Quem tem mundo gato? tem pet aí, Deixa eu fazer uma pergunta. A mocinha aqui tem gato? Tu mora em apartamento? Não. Casa? E se tu deixar a janela, a casa toda aberta, o teu gato, ele sai pra rua ou ele te ama? Quer dizer, às vezes tu acha que é adoção e é cárcere privado. O teu gato não te aguenta, entendeu? Deixa o bichinho ser feliz, deixa ele embora. Não é o que ele acha, querida, mas tá tudo bem. Não, é bom, né, Anne? Inclusive, para saber, assim, se eu fosse fazer uma consulta contigo, depois eu não... Qual que seria o teu plano, assim? Meu plano? Teu plano de saúde, Anne. Porque senão tem plano que eu não atendo, né? Esses dias é importante, né? Né? Esses dias uma menina falou, doutora, eu tô preocupada porque eu passo 2 horas do meu dia chorando. Olha que horror a pessoa. Eu falei, primeira coisa, toma água, porque não adianta tomar 2 litros de água e chorar 10 todo dia, né? Toma bastante, hidrata. E outra, né? Essa querida tá com tempo sobrando, Anne, porque 2 horas por dia só para chorar.
Gente, eu tô pra chorar faz uns 15 dias, não dá tempo. Eu assim, Anne, não consegui chorar. A última vez que eu chorei, acho que foi no final do Titanic, sabe? Eu não pude sentir o luto pelo Jack, não deu tempo. Essa pessoa, ela tá chorando. Por favor, né? Ainda não deu tempo de chorar? Pelo luto do Jack? Não? Não, gente, tô... Você vê, foi Vida uma tá história mil. triste, né? De um casal, né? Tudo bem, tem muita mulher que faria a mesma coisa, né? Mas de propósito, deixaria um cara ali no meio da água e ficaria sozinha ali em cima da... Eu não opinaria que ela tá errada antes de conhecer o marido. Quer dizer, você tem que entender o lado também. Mas você né? deve conhecer um monte de casal, porque você deve fazer terapia de casal também, não? Faço terapia de casal, mas quando o meu aluguel sobe, eu tô precisando de dinheiro, aí eu faço. Porque não é uma coisa assim, gosto de fazer? Não, não gosto. Mas assim, Anne, esses dias até atendi um casal e aí não deu certo a terapia deles. Aí eles me ameaçaram, não deu certo, vou chamar o Celso Russomano. Eu falei, só que me falta, sabe? Não deu certo porque eles foram lá para que eu ajudasse eles a reacender a chama do casamento. Sabe há quanto tempo eles eram casados? 54 anos. Nossa. Mas nem macumba resolve isso. Não, eu falei, eu faço terapia e não milagre, querido. Não dá, entendeu? Anne, o casamento era tão antigo que eles tentaram reacender a chama do casamento batendo uma pedrinha na outra, sabe? De tão antigo que era. Coisa... Porque assim, casal, tem muito tipo de casal, né? Tem uma coisa que vários casais fazem, né? Que é a pessoa que tem o perfil de casal na rede social, sabe? Os dois usando o mesmo perfil. Eu tenho uma dica bem bacana para quem faz isso. Eu posso... Uma câmera aqui, essa aqui, ó. Uma dica para você que está em casa. Vocês dois usam o mesmo perfil, uma dica muito legal, que é... Não faz isso. Não tem porquê. Primeiro que a rede social é de graça, não tem por que dividir, né? Não paga nada, Exatamente. Eu acho um hábito horrível, mas tem de tudo, né? Eu comparo muito os casais, a gente pode perceber os casais com dupla sertaneja, né? Dá pra gente comparar. Dá pra comparar com dupla sertaneja? Dá. Tem, por exemplo, o casal Bruno e Marrone. É aquele onde só um tem voz ativa, o outro a gente nem sabe como é que ele fala, como é que é a voz dele, sabe? Tem vários. Tem um casal também, que é aquele casal que, assim, ó, a gente não consegue imaginar separado. Porque eles vivem fazendo juras de amor um pro outro na internet. Declarando amor um pro outro na internet. Isso é furado. Mas só na internet. Na vida real não é bem assim. Esse casal, eu gosto de chamar de casal Chitãozinho e Chororó. Que é aqueles dois que a gente não sabe como é que se aguenta tantos anos, mas eles insistem em negar as aparências e disfarçar as evidências, sabe, Anne? Tem muita gente que faz isso, né? É raro, mas acontece muito. Né? Eu fiz até... Sabia que eu fiz uma música para homenagear esse casal Chitãozinho e Chororó. Não sei se tu sabe que eu sou cantora. Sim, você já fez baile, inclusive, né, doutora Rosângela? E lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade, Cachoeirinha, também conhecida como Little Falls, eu sou a única cover autorizada da Ana Carolina. Jura? Olha, e toca também. Mas não é autorizado por ela, né? Não é autorizado por ela. Eu mesma me dei esse título. Entendi. Pode trazer meu ukulele aqui, querido? Obrigada, querido. Isso é um violão vegano. Um violão vegano? Mas por que torna ele vegano? É que eu sou vegana, ele é meu, então ele é vegano. Entendi. Mas ele é um violão normal. Tá bom. Só que assim, como eu sou vegana, eu só toco música vegana, né, Anne? Tá. Tipo salsa, samba de raiz, só música vegana. Só música vegana. Então eu fiz uma música para esse casal, que era um casal desses que só vivia de aparência. Como eles eram um casal Chitãozinho e Chororó, eu tive a ideia de fazer baseada em uma música da Sandy Júnior. Então eu peguei a melodia da Sandy Júnior, porém contando a belíssima história de amor desse casal, que eu não vou revelar o nome. Tá bom, por favor, então. Só que é com a melodia da Sandy Júnior cantando essa belíssima canção, assim, ó. A Sônia trai, o Antônio bebe, mas olhando no Instagram não é isso que parece. Parece um casalzão. A Sônia tá tranquila, mas ela nem sonha que essa altura o Antônio já tá sabendo que ela sai com o seu irmão. Mas não tem problema, ele não liga não. Coisa boba nem levar pro coração. Pois deixa eu te contar então outro segredinho dessa paixão. O Antônio tem outra família, 3 filhos com a Isabela. Que história de amor mais linda, isso daria uma novela. O Antônio é sempre igual, sempre tratou a esposa mal.
A Sônia só nos separou porque acha isso imoral. O Antônio é sempre igual, bebe e estraga o Natal. Mas parece um grande amor porque o perfil dos dois é de casal. É perfil de casal. Doutora Rosângela, sendo bem discreta com o nome dos seus pacientes, inclusive. Isso é importante. Essa música, Anny, é legal falar. Em breve eu vou lançar meu primeiro single. Tá. Todas as plataformas, música vegana desmotivacional. É um trabalho que eu tenho. Música vegana desmotivacional. Porque eu acho legal, às vezes a gente está muito nessa onda de motivação, eu acho legal botar a pessoa no lugar dela também, desmotivacionar, sabe? Eu acho que a gente está precisando. Acho bacana, assim. Aquela, Tem muita euforia, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: não desista dos teus sonhos, não fique apressado, as coisas têm um tempo certo para dar errado. Calma. Na hora certa vai dar errado. Nem sempre se ganha, mas aparentemente dá para perder sempre, né? Dá para perder sempre, Dá pra né? perder sempre. Mas o importante é que se você não tentar, nada vai dar errado. Então, isso que é então bacana. bora tentar. E esse meu álbum também traz muito sobre o veganismo, né? E como é que surgiu essa história do veganismo na sua vida, eu sou vegana doutora? desde criança, desde sempre. E eu sou 100% vegana, né? Vegana plena. Porque tem gente que diz que é vegano, que é vegana, mas faz coisas que não são bacanas. Por exemplo, tem gente que usa expressões que falam no dia a dia, expressões que não são veganas. Tipo? Tipo, expressões que exploram os animais. Por exemplo, pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não é bacana. Porque a pessoa fala como se fosse errado tirar o cavalinho da chuva. Quer dizer, o certo é deixar ele na chuva se molhando. Quem é que vai fazer nebulização nesse cavalo depois? Quem vai cuidar, sabe? Porque assim, a vaca já deixaram até que tussa. Agora, vamos fazer isso com o cavalo? Outra que eu acho horrível, gente, é uma que incentiva os animais a usar substâncias tóxicas. Que é aquela horrível que fala assim: hoje a cobra vai fumar. Olha que pecado. Não é errado, gente. E outra, para pensar, Anny, que a cobra não tem mão. Quer dizer, para ela fumar, alguém tem que acender esse cigarro para ela. É verdade. Quem seria essa criatura com essa frieza? Por isso que eu opto sempre por expressões que eu gosto de chamar das animal friendly, que são expressões que fazem bem para os animais. Tipo, fulana é uma amiga da onça. Ai, que bacana, ela é amiga da onça, olha que legal. Porque isso é outro problema que a gente tem, né? Que é o uso extremo no Brasil, o uso extremo de animal print, né? Que é um pecado. Tem gente que usa roupa de oncinha, né? Tem certeza que se eu olhar para a plateia, vai ter alguém de oncinha? Você acha? Meu couro é fake, tá, gente? Não é verdade, não. Tem uma ali. Cadê? Onde? Ali. Tá se escondendo? Não, olha mas... ali, tem uma... Não, mas assim, todo mundo, né? Deixa ela, não tem problema, né? Assassina. Deixa ela assim. Não, é porque assim... Eu garanto que ela tá com uma roupa de oncinha, mas ela não ia ficar confortável se tivesse aqui uma onça com roupa de pessoinha. Garanto, né? Então, assim, chega de usar oncinha, chega de usar zebrinha, chega de usar sapatênis. Sapatênis não prejudica os animais, mas chega, deu. Não tem por que usar sapatênis, não precisa, gente, é horrível. Então, sapatênis não é nem uma coisa nem outra, né? Eu não sei que lua em gêmeos é essa que a pessoa não consegue decidir entre o sapato e o tênis, ainda bota aqueles com velcro, não rola. Então... Voltando ao veganismo, eu estou levando o veganismo para outro lugar. Uma coisa que eu gosto, eu sou fundadora, Anny, da Yoga Vegana. Yoga Vegana. O vegana, já dentro dessa sua linha, já estava me soando um pouco desconfortável. Yoga Vegana. Porque assim, sabe yoga, gente? Que a pessoa fica lá, se acalmando, essa coisa. Só que isso explora os animais, porque eles fazem postura do cachorro, postura da águia, postura do cavalo. Então eu sou contra, porque eu sou vegana. Eu fundei a Yoga Vegana. Então a gente só faz posturas do reino vegetal. Então a gente faz a postura da couve-flor alucinada, a gente faz a beterraba sem sutiã, a abobrinha fã do Christian Ralph. São várias, né, as posturas. E eu até... Você consegue mostrar alguma pra gente aqui, Rosângela? O ideal seria que vocês se inscrevessem no meu curso, mas eu posso fazer. Bom. Que às vezes a pessoa me diz, eu quero um conselho da senhora. Eu digo, meu Pix é esse, porque eu também não tenho que estar. Mas enfim,
como a gente tá aqui, como tu é minha conterrânea, Isso, maravilhosa. vai. Então, eu acho que eu posso encerrar. Pode Tá, ser? Pode ser. Com a couve-flor, como é que é? Eu vou ensinar uma postura Tá. aqui, que a couve-flor alucinada já é pro nível avançado. Ah, tá. Couve-flor alucinada, gente. Imagina Então- como é que é essa postura. Então, eu vou fazer essa postura pra gente encerrar. Iniciante, tá. Pra quem tá começando, Vocês deviam né, ter Iô? falado quando eu falei que ia ser encerrar. Obrigada. Adoro a espontaneidade de vocês. Obrigada, gente. Então, eu vou fazer pra gente encerrar aqui uma postura. Aqui, tá. Tô me sentando. Ai, tá ótimo agora. Eu tenho a síndrome do sol, sabe? Então, eu adoro câmera. Porque eu acho que eu sou o centro do universo. É bem comum. Tá, vamos lá. Essa postura, gente, que é muito bacana. Tem que fazer a carinha quando for fazer. Que é a postura do baiacu? Não. Da melancia. Baiacu é um achei animal. que fosse do baiacu não pode, que é animal. É a postura da melancia. O que a gente pode aprender com a melancia? Porque fala o mal da melancia. É indigesta, faz mal. E ela não está nem aí. Ela continua forte, majestosa. Porque ela tem uma casca que protege ela de tudo. E apesar de ter essa casca, a melancia nunca perde a sua doçura interior. Gratidão, gratiluz, gratitude. Doutora Rosângela! Que lição, hein? Obrigada, com a querida. melancia. A gente vai... É minha fruta preferida, inclusive. Eu adoro comer melancia. Tua e da Magali. E a gente Minha pode aprender com vários vegetais, né? É Então, mesmo. O milho verde. Olha a lição que o milho verde nos dá. Porque tu compra ele e está escrito verde. Tu abre, ele é amarelo. Ele não está nem aí para os rótulos que a sociedade impõe para ele. Ele quer quem ele quiser, ele vai ser amarelo. E tá tudo bem, isso é mais sobre o milho do que sobre a gente, entendeu? Maravilhosa, doutora Querida, Rosângela. Gratidão. E olha só, a agenda da doutora Rosângela tem show Gratiluz, quinta-feira em Gramado, no Rio Grande do Sul, sexta em Campo Mourão, no Paraná, sábado em Londrina, no Paraná também, domingo em Maringá, no Paraná, e dia 14 de julho vai para Divinópolis, Minas Gerais, dia 15 de julho vai estar em Belo Horizonte, dia 16 Ipatinga, também em Minas, dia 20 Gravataí, no Rio Grande do Sul, 21, Ponta Grossa, 22, Guarapuava e dia 23 em Pato Branco, no Isso Paraná. aí, que é uma cidade que não é vegana. Inclusive, a gente vai mudar o nome dela, né? Tem que Explora mudar. o pato. não é Pato bacana. Branco, não é E legal? assim, Anny, além disso, realmente vai sair o meu primeiro single. E assim, setembro estarei em temporada no Rio de Janeiro. E outubro estarei em temporada aqui em São Paulo. Todos vocês já estão convidados. Sempre de doutora Rosângela? Show Gratiluz, que é o meu Gratiluz, show. tá Inclusive, bom. tu está convidada também, Anny. Obrigada. Querida. Depois a gente combina na sessão. Agora eu fiquei aqui, ó. Olha as pulseiras dela, gente. Essas pedras. É tudo para atrair energia, né? Não, Para comprei- limpar. Não, isso aqui comprei no camelô. Não, não comprou, não tem nada. Tá bom, então. Tava barato, comprei. Tava barato e comprou. Obrigada, Doutora Rosângela, obrigada, viu? Gratidão, querida. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão, queridos. Gratiluz. Gente, ela trouxe uma paz pra gente, né? Não sei se você de casa está sentindo isso, essa paz, depois dessa lição da melancia. Você aí de casa, tá forte igual a melancia e doce por dentro? Vamos manter então a nossa força e a nossa doçura, se é que isso é possível. Por hoje é isso, Faustão na Band fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mãe, feliz aniversário, beijo, te amo. Até amanhã, gente.